sobre o direito à propriedade, né? Um direito também previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então, direito à propriedade. E a Constituição ela consagra o direito à propriedade, mas também estabelece algumas limitações a esse direito. Olha aqui. O caput do artigo 5º da Constituição consagra aqui o direito à, perdão, aqui está errado, direito à propriedade. Verdade, nós já vimos, direito à propriedade. E aí, logo lá no artigo 22 e no artigo 23, vem falando especificamente sobre a propriedade. Artigo 5º, inciso 22, é garantido o direito de propriedade. E aí existe uma crítica interessante sobre esse dispositivo. E a crítica reside aqui, ó. Que a Constituição fez o seguinte: é garantido o direito de propriedade, e não é garantido o direito à propriedade. O que é isso? Qual que é a diferença de um e de outro? Quando eu falo é garantido o direito de propriedade, significa que você que já é proprietário de alguma coisa, você tem garantido o direito de continuar a ser dono dessa coisa. Mas você que não tem nada, a Constituição não te garante o direito a nada. Você vai continuar sem nada. A Constituição não te garante o direito de ter alguma coisa. Então existem algumas críticas interessantes ao texto constitucional, né, que fala que é garantido o direito de propriedade e não o direito à propriedade. E aí o inciso 23, ele estabelece uma primeira restrição ao direito de propriedade. Então já vem aí uma primeira limitação ao direito de propriedade. O que é isso? Ó, você tem garantido o seu direito de propriedade. Você tem garantido o direito de ser dono daquilo que você adquiriu, daquilo que lhe foi doado, né? Então você tem garantido esse direito. Porém, a sua propriedade, né, as coisas das quais você é dono, elas têm que atender à sua função social. Então a propriedade, ela deve atender à sua função social. Então a propriedade atenderá à sua função social. Sob pena de, não atendendo à função social, você perder o seu direito de propriedade. A gente tem vários exemplos aqui que a gente vai trabalhar ao longo da aula de hoje. Então presta atenção no que a Constituição faz nesses dois incisos do artigo 5º. Primeiro, no inciso 22, ela vem e garante o direito. É garantido o direito de propriedade. E depois, no artigo, no inciso 23, logo em seguida, ela fala assim, olha, a sua propriedade ela é garantida, ela vai ser respeitada, desde que ela atenda à sua função social. O que significa isso? O que é fazer com que a propriedade atenda à função social? O que é isso? Função social da propriedade. Olha, função social da propriedade é que essa propriedade, lógico, ela gera um benefício direto para o proprietário, mas isso não é o suficiente. A propriedade exercida sobre um determinado bem, ela tem que gerar, lógico, um benefício para o seu proprietário, mas, além disso, tem que gerar também um benefício a toda a sociedade. Isso é a função social da propriedade. Então, você, na condição de proprietário, você tem que tomar esse cuidado de fazer com que as suas propriedades cumpram a função social, que elas também gerem benefícios a toda a sociedade. Então, isso está previsto no artigo 5º, inciso 23. E olha só, o artigo 182 da Constituição, então a gente pula do 5º lá para o 182, vai estabelecer que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei,
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, olha, onde que está previsto o que será necessário respeitar e cumprir para que a propriedade urbana cumpra a sua função social? Você precisa analisar o plano diretor do município onde ela está localizada. Ah, mas eu sou rico demais, eu tenho imóvel em um monte de cidade. Então, cada cidade tem o seu plano diretor, você vai ter que tomar conhecimento do plano diretor de cada uma das cidades onde você tem imóvel. Para que você leia lá no plano diretor quais são os requisitos, quais são as condições que você, na condição de proprietário de um imóvel, deve respeitar, deve obedecer para que a sua propriedade cumpra a função social. Manoel, o plano diretor é uma lei. Ela é uma lei que o município vai estabelecer, por exemplo, né, algumas cidades, vou te dar um exemplo de uma cidade do litoral, né, o Cabo Frio, por exemplo. As construções próximas à orla, os prédios não podem ter mais do que 4 andares, né, porque senão, logo, né, durante o dia, vai tapar, vai dar sombra na areia e aí vai prejudicar os banhistas, etc. Então tem lá no plano diretor que não sei quantos metros ali da orla do mar, né, vai poder edificar construções com só 4 andares. Então isso toda cidade tem, nessas restrições. Ah, se eu vou construir um prédio na esquina, ele pode ser maior. Se eu vou construir um prédio no meio do quarteirão, ele tem uma limitação de andares. Ah, se ele está em um determinado local da cidade, né, um local central, ele pode ser maior. Ou então, não, é uma cidade histórica, então o centro tem que ser preservado. As construções novas têm que seguir um padrão, aquele padrão arquitetônico da cidade. Então, tudo isso, todas essas limitações, elas vêm descritas na lei municipal, né, que é chamada de plano diretor. Então, cada município tem o seu próprio plano diretor e vai de acordo com as suas características, de acordo com as suas especificidades. Então, se é uma cidade histórica, ela vai ter lá suas limitações perto de onde tem esses monumentos históricos. Se é uma cidade litorânea, também vai ter lá suas limitações em relação a isso. Certo? E aí, o que nós precisamos saber? Que a função social da propriedade urbana, ela vem disposta no plano diretor de cada município, certo? Com base no que fala o 182, parágrafo 2º da Constituição. Então, remete à função social da propriedade urbana ao plano diretor. Agora, o 186, a própria Constituição, né, dada a dificuldade aqui, porque algumas propriedades rurais, elas situam-se em mais de uma cidade, né, às vezes até mais de 2 cidades, né, é uma fazenda que ela tem partes em 3 municípios diferentes. Então, para poder evitar, né, essa dificuldade de interpretação e de aplicação, com relação às propriedades rurais, a própria Constituição estabeleceu quando é que elas cumprem a função social. Então, o artigo 186 da Constituição. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Então, são todos eles. A gente vai somar todos eles. Primeiro requisito, aproveitamento racional e adequado da propriedade.
Então, a propriedade rural vai cumprir com a sua função social quando há o seu aproveitamento racional e adequado. Mas, inciso 2, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Então, além de ter um aproveitamento racional e adequado, tem que haver a utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio ambiente. Além disso, inciso 3, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Se tiver trabalho escravo na sua fazenda não está cumprindo a função social. Inciso 4, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, esses requisitos que são cumulativos, né, que devem ser simultâneos, são os requisitos que dão o direcionamento para que eu entenda o que eu devo fazer e o que eu devo deixar de fazer para que a minha fazenda, para que o meu imóvel rural cumpra com a função social. Por quê? Se passar a desrespeitar, se passar a descumprir esses critérios do artigo 186, você corre o risco de perder a sua propriedade rural. Sua propriedade rural pode deixar de te pertencer, né, porque a Constituição garante a sua propriedade quando ela atende à função social. Então, esse é o risco. Esse é o risco que você corre. Bom, um exemplo aqui de função social, né, para a gente ficar mais claro, para a gente poder entender isso. Nós temos aqui um lote vago, né? Esse lote aqui de propriedade, vamos ver se ele está presente aqui. Tá aí, ó. O Vitão está presente aí. Esse lote de propriedade do Vitão, propriedade dele, que é um investidor. E aí parte dos investimentos dele são feitos na compra de imóveis. Só que aí olha a condição, olha a situação do lote do Vitor. É cheio de lixo. Imagina o que é de barata, rato que tem aí dentro, cheio de mato. Olha aqui. Então, confusão danada disso aí, não tem passeio. Então, olha só, o desleixo que está esse lote. E a intenção dele é o seguinte, não, deixa a área valorizar, que ó, já asfaltaram, já colocaram asfalto. Eu comprei isso aqui por mixaria, na hora que o negócio valorizar bastante, eu vejo o que eu faço. Mas, por enquanto, está dessa forma aí, ó. Depósito de lixo, depósito de barata, de rato, de mato. Então, o negócio está terrível. A situação aí está terrível. Essa propriedade, gente, ela gera algum benefício para o próprio proprietário? Sim. O Vitor está rindo à toa. Comprou o lote lá baratinho, já asfaltaram, fizeram algumas construções em volta, ó. Tiver algumas edificações, alguns prédios em volta, então ele está rindo à toa. E ele está satisfeito com a propriedade dele. Agora, está cumprindo com a função social? A propriedade do lote do Vitor, ela está trazendo algum benefício para a sociedade? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Está trazendo problema para a sociedade. É lixo, é rato, é escorpião, é barata, é mato. Né? À noite aqui o pessoal usa para poder pitar uma maconhazinha, para poder usar uma droga, entra aqui nessas quebradinhas aqui, não tem muro, não tem passeio. Então, pelo contrário, a propriedade dele está prejudicando a sociedade. Não está cumprindo com a função social. E aí? Nós vamos olhar o plano diretor do município. Olhar o plano diretor do município para ver qual a providência que o município pode tomar para que obrigue ao Vitor fazer com que a sua propriedade cumpra com a função social. Pois é, então o detalhe é esse. O detalhe é, ó, não adianta só comprar e deixar o negócio valorizar para que você possa vender depois mais caro ou fazer alguma edificação. Olha a diferença. Né? Vamos pensar aqui, ó. O Vitor termina o curso de Direito, começa a trabalhar na área, começa a ganhar um dinheirinho,
E aí ele falou assim, ó, tá na hora de eu edificar. Tá na hora de eu edificar algo no meu lote. E aí ele constrói esse prédiozinho comercial aí. Pessoal, vou construir um prédiozinho. E aí o lote, olha a diferença. Né? O imóvel do Vitor, o que que vira? Olha a diferença. Olha só. Então eu tenho várias pessoas trabalhando, né? Primeiro, ó, já pavimentou, já tem passeio. Aqui, ó, tem várias pessoas trabalhando, gerando emprego, pagando impostos. É um prédio, né? Uma construção bonita. Então, olha a diferença da falta de função social para a função social da propriedade. O prédio todo é do Vitor. Ele tem um andar aqui que é a sala dele, que ele utiliza, né, para ele poder trabalhar, e os demais andares têm várias dezenas de salas que ele aluga, né, que ele tem como renda, mas a propriedade dele deixou de ser um benefício só para ele, passou a ser um benefício para toda a sociedade. Então tem gente trabalhando ali, está gerando emprego, está movimentando o comércio da cidade. Né? Então isso aí tudo vai de encontro com o que a Constituição fala do que é a função social. Jéssica, ele pode sofrer alterações? Pode sim. Né? Então, a depender da administração e até mesmo das circunstâncias da própria cidade, né? Falar assim, olha, o plano diretor está muito antigo, nós precisamos adequar, nós precisamos fazer algumas alterações. Ele é uma lei, né? E como toda lei, pode sofrer essas alterações ao longo do tempo, a depender da necessidade, da conveniência de cada momento. Beleza? Ó, então essa é a grande diferença entre o imóvel que cumpre a sua função social e o imóvel que não cumpre a sua função social. Qual que você prefere ter como vizinho? O prédio ou o lote vago? Não, o depósito de lixo, barato e rápido. Tem nem o que falar, né? Porque aqui não cumpre a função social e aqui já cumpre a função social. Certo? Então essa é a diferença. Bom, agora olha só o que é o detalhe. Ó, nós temos uma situação que é absurda. Ah, eu sou vizinho, eu moro ao lado, eu sou vizinho do Vitor, eu moro ao lado. Todo dia é rato, barata na minha casa, escorpião, por conta da sujeira que está lá no lote dele. Tem que tomar alguma providência, tem que fazer alguma coisa. E aí? O município pode fazer alguma coisa, obrigar o Vitor a capinar o lote, a colocar muro, a pavimentar, colocar um passeiozinho? Pode obrigar a fazer isso? Olha, a Constituição, esse ponto né, interessante porque ela estabelece alguns mecanismos de obrigar o proprietário a cumprir com a função social da propriedade. Então, artigo 182, parágrafo 4º. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, né, o Estatuto das Cidades, do proprietário do solo urbano não edificado, no caso do lote do Vitão aqui, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento sob pena de, sucessivamente, então vai daqui para cá. Então, primeiro, sucessivamente, primeiro, parcelamento ou edificação compulsórios. Notifica o Vitor. Ó, você vai ser obrigado a construir passeio. Seu lote está numa área nobre. Então você vai ser obrigado a construir o passeio, colocar muro e capinar o lote, manter o lote limpo. Então, a primeira coisa aí, a primeira providência que o município pode exigir. Segundo, imposto sobre a propriedade predial e território urbano progressivo no tempo.
progressivo no tempo. Como assim? IPTU progressivo. O que é o IPTU? Tem um lote dele lá que ele paga R$36 de IPTU. Ele paga R$36 de IPTU daquele lote dele. É um lote grande, né, mas não tem nada edificado, ele está pagando R$36 de IPTU. Beleza, moleza. Não dá nem a cachaça que ele bebe no final de semana. E durante a semana também, né, Vitor? Então não dá nem para pagar isso, o IPTU, que ele paga lá do lote. Aí o que o município faz? Ó, Vitor, você vai ter que construir muro, vai ter que manter o lote limpo e construir passeio. Aí ele não fez isso não, ele falou assim, não, deixa eu formar primeiro, começar a trabalhar, ganhar dinheiro, que eu dou um jeito lá, que eu vou construir, eu tenho um projeto de construir um prédio comercial lá. Por enquanto, deixa isso quieto. Aí o que o município faz? Estabelece o IPTU progressivo. Vitor, então o negócio é o seguinte, você pagava R$36 de IPTU, agora você vai passar a pagar R$250. Não faz tanta diferença. 36 para 250, né, não vai fazer tanta diferença. Para o Vitor, que é um investidor imobiliário, não vai fazer diferença nenhuma. Mas aí, não adiantou, passou o segundo ano, está lá o lote do mesmo jeito, o município aumenta essa alíquota do IPTU. Então passa de 36 para 250, de 250 para R$1.000. Vamos dar um salto grande aqui, ó, R$1.000. Opa, R$1.000 já é um valor mais ou menos razoável, mas eu não estou preocupado, não. Deixa eu formar primeiro. E aí vai aumentando. R$1.000 para R$4.000. Ah, pode estabelecer o IPTU igual ao valor do lote? Não. Igual não. O Supremo decidiu que o limite aqui é de, não estou lembrado agora, se 15% ou 25%. Acredito que seja 25%. Então, por exemplo, se o lote do Vitor daquele jeito, se ele vale R$100.000, o IPTU dele poderia ser de até 25 mil. Eu confiro isso aqui e depois passo para vocês. Não estou certo se é 15% ou 25% sobre o valor do imóvel. Existe essa limitação. Então imagina só, você tem que pagar um IPTU de R$25.000 de um lote que vale 100. Aí o negócio já muda de figura. Aí o trem já aperta. Mas mesmo assim, não adiantou. O trem está do mesmo jeito. Aí olha só, qual que é a terceira providência mais drástica. Aqui, ó. Desapropriação. Desapropriação. O que o município faz? Fala assim, ô, Vitor, sai daí. Vamos tirar a sua propriedade, sai daí. Você não é proprietário de nada aqui mais, não. Vaza daí. Ah, mas toma a propriedade? Não. O município desapropria. Tira a propriedade do Vitor e transfere para ele. Ah, mas vai indenizar ele. Se o lote vale 100 mil, vai pagar ele R$100.000. Vai pagar R$100.000, mas não vai ser em dinheiro, não. Olha que beleza, ó. Com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Olha aí que beleza. Desapropriação é a transferência forçada de propriedade para o ente público. Né? Mas ele não está te tomando, não, ele está te comprando. Mas ele vai te comprar e vai te pagar com títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos. Então, os seus R$100.000 lá que valem um lote, você pode receber em títulos da dívida pública. Olha que coisa, olha que negoção bom de você fazer. Né? Trocar em títulos da dívida pública. Você vai receber daqui a 10 anos. Olha só, é a terceira e decisão mais drástica que pode ser tomada se o bem, né, se a coisa não atender à sua função social. Então pode acontecer isso. A previsão aí dos incisos do parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal.
E aqui, ó, com relação ao imóvel rural, que não cumpre a sua função social, de forma muito mais fácil, aqui no artigo 186, né, que fala dos 4 requisitos para que a propriedade rural cumpra com a sua função social, 184 fala, né, de qual seria a consequência da propriedade rural que não cumpra com a sua função social. De novo, ó, desapropriação. Então, a desapropriação significa transferência remunerada da propriedade. Transferência forçada, remunerada, de propriedade ao ente público. Podemos até conceituar aqui, ó. Transferência forçada e remunerada da propriedade ao ente público. Então, a desapropriação pode acontecer a nível municipal, estadual, distrital e federal. Então, a transferência forçada, você não queria vender, foram lá e desapropriaram. Mas tem que te pagar? Tem. A remuneração é sempre, a desapropriação é sempre remunerada. Sempre. Então, olha, se a propriedade rural não cumpre com a sua função social, o que pode acontecer? Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. Tá vendo? Então esse negócio de função social, gente, não é balela, não. Ó, imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. Mediante prévia e justa indenização. Então, olha, tem que ser remunerado. Só que o que é o problema? Vai receber esse dinheiro limpinho. Ah, eu tenho uma fazenda lá, eu tenho um latifúndio, eu tenho lá 3.000 hectares de terra, lá no Pará, mas está lá. Não tem nenhuma cabeça de gado, não tem nada, está lá. Latifúndio lá improdutivo. O que vai acontecer? A União pode me desapropriar. Beleza, mas vai me desapropriar e vai me indenizar, vai me pagar em dinheiro. Então, estou até precisando vender aquilo lá. Então, beleza, você vai me pagar em dinheiro, até melhor que seja assim. Nada disso, olha aqui. No caso da propriedade que não está cumprindo a sua função social, sendo ela rural, a indenização é em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos. O urbano até 10, o rural até 20 anos, a partir do 2º ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei. Parágrafo 1º. As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Ah, eu tenho uma casa edificada, eu tenho um pavilhão de baias, eu tenho um curral. Então, essas benfeitorias que você fez na sua fazenda, essas benfeitorias, apenas elas, serão indenizadas em dinheiro. O restante, em títulos da dívida agrária, que serão resgatáveis em até 20 anos. E os 2 primeiros anos você fica sem ver nem um tostão. Certo? Então, essas consequências do não cumprimento à função social da propriedade estão previstas aí no artigo 184, com relação à propriedade rural. Aqui, ó. Propriedade rural. E a propriedade urbana no 182, parágrafo 4º. Certo? Então, ficar atento a esses artigos, né? Isso aqui não está disposto no artigo 5º da Constituição. O 5º fala, artigo 5º, inciso 22, é garantir o direito de propriedade. O 23
a propriedade atenderá à sua função social. E aí esses desdobramentos você vai buscar lá no 186, no 182, no 183 da Constituição, no 184. Você vai buscar esses desdobramentos quase lá na parte final da Constituição, certo? Então, ficar atento a isso. Tem um ponto aqui que é interessante, que sempre cai em prova, que é a diferença entre a desapropriação e a requisição. Então, olha, nós já vimos lá o 22, que fala que é garantido o direito de propriedade, o 23, que fala que a propriedade atenderá à sua função social. O inciso 24, ele vai falar da tal da desapropriação. E aí nós já vimos, no 184, nós já vimos no 186, não, 184 e 182, que falam da tal de desapropriação, mas quando a função social não está sendo cumprida. Então, a desapropriação lá do 182, parágrafo 4º, e do 184, ela vai acontecer como se fosse uma penalidade à pessoa. Ah, você é dono, você não cumpriu com a função social, o que nós vamos fazer? Nós vamos te comprar de forma forçada e te pagar com títulos da dívida pública. Você vai receber aí, no caso da propriedade urbana, em até 10 anos, e no caso da propriedade rural, em até 20 anos. Então é como se fosse uma penalidade essa desapropriação. Mas aí o que é o problema? O artigo 5º, inciso 24, vem e estabelece uma possibilidade de que você, proprietário, tem lá o seu imóvel bonitinho, você está conferindo função social a ele, né? Imagine que você tem lá o seu imóvel, utilizar aqui para poder desenhar aqui para ficar mais simples o exemplo. Então imagina o seguinte, você tem aqui uma rua pequenininha, tem aqui 3 casas, você é morador dessa casa. É a casa que você trabalhou, comprou, você mora aqui nessa casinha aqui. Só que a prefeitura, ela tem um projeto de ampliar a rua para cá. Ó. Dessa rua, que é uma rua pequenininha, ela quer ampliar essa rua. E para isso, ela vai ter que demolir essas casas. Ela vai ter que ampliar a rua e vai ter que demolir as casas. Mas ela não pode chegar na casa que você mora e ir jogando ela no chão e pronto, acabou. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que te desapropriar. Gente, mas eu não quero vender. Foi a casa que eu herdei dos meus pais, que herdaram dos meus avós. Então é a casa que eu tenho estima muito grande. Isso aqui tem um valor sentimental muito grande. O valor de mercado dela é 150 mil, mas eu não vendo ela por nem $1 milhão. Eu não vendo essa casa de jeito nenhum. Mas o que é o problema? Por interesse público, a sua casa pode ser desapropriada. Gente, mas eu estou cumprindo com a função social, estou morando no negócio, eu moro aqui, eu descanso aqui, eu trabalho, sou uma pessoa que paga imposto pra caramba, sou uma pessoa trabalhadora, sou uma pessoa honesta, nunca dei problema com polícia, com nada, e eu vou ser desapropriado? Você vai ser desapropriado. Porque aqui, ó, a Constituição permite essa possibilidade. Permite essa hipótese. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação, olha aqui, ó. Marca isso, que isso é importante. Por necessidade ou utilidade pública. Então, a desapropriação pode acontecer por necessidade pública ou por utilidade pública. Lembra? A desapropriação, o que ela faz? Ela transfere a propriedade. Tira a propriedade sua e transfere essa propriedade para o órgão público, para o ente público. Ou ainda, por interesse social. Necessidade pública, utilidade pública ou por interesse social. Só que qual que é
Diferença. Mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Então, diferente da desapropriação do artigo 182, parágrafo 4º, do artigo 184, em que a desapropriação ela é feita como uma punição ao proprietário, que não conferia destinação social, função social à sua propriedade, essa desapropriação do artigo 5º, inciso 24, ela pode acontecer mesmo que o proprietário dê função social à sua propriedade, mas a diferença é a seguinte, ele não vai receber em troca títulos da dívida pública. Ele vai receber em troca dinheiro. E mais, outro ponto importante aqui que nós temos que ficar atentos. A desapropriação, ela acontece mediante o pagamento prévio. Prévio. Então, antes de você sair da sua casa para ir morar num outro lugar, porque a prefeitura vai jogar a sua casa no chão para ampliar a rua, você será indenizado. E mais, né, isso aqui é objeto de processo que nunca acaba. A prefeitura vai ampliar a rua, ela precisa destruir lá as 3 casas, aí você, contra a sua vontade, você é obrigado a transferir a propriedade para a prefeitura, mas a prefeitura vai te indenizar, ela vai te pagar, porque a desapropriação do 5º inciso 24, ela só pode acontecer mediante prévia, antes de te tirar da casa, antes de fazer essa transferência para a prefeitura, ela tem que te pagar, e além de ser prévia a indenização tem que ser justa. Justa, ou seja, se a sua casa vale 150 mil reais, você tem que receber 150 mil reais. Se a sua casa vale 500 mil reais, você tem que receber da prefeitura 500 mil reais. Aí o que é o problema? Valor venal do imóvel. Lá no IPTU, né, você pega lá o valor venal. Sua casa vale 300 mil reais e o valor venal dela é 80. Aí na hora que a prefeitura precisa te desapropriar por necessidade pública, por utilidade pública ou por interesse social, a prefeitura vai lá no seu carnezinho do IPTU e fala assim, ó, o valor venal é 80 mil, tá aqui, ó, tá depositado judicialmente os 80 mil, vaza daí que eu tô derrubando a sua casa. Ela fala assim, ó, peraí, 80 mil? 80 mil é o valor, a minha casa vale 500 mil, com 80 mil eu não compro uma casa igual essa minha em lugar nenhum. Com 80 mil eu não tenho condições de comprar outra casa, eu vou ficar sem lugar de morar. Aí o que é o detalhe? A prefeitura fala, mas peraí, se ela vale 80 mil para você pagar o IPTU, ela vale 80 mil para eu te comprar ela. E aí vira essa discussão judicial que demora anos. E aí o que aconteceu? De imediato, você está sem a sua casa, você teve que sair de lá porque ela foi demolida e você está só com os 80 mil por enquanto. Até o processo terminar, né, para poder ser feita uma avaliação judicial para ver se vale mesmo os 500 que você está alegando ou se vale os 80 que a prefeitura te pagou, isso vai anos na justiça. Thales, é o seguinte, tem um pedaço, né, de rodovia que é do, salvo engano, do DENIT, né, que é de propriedade pública. Então aqui, ó, vou colocar aqui. É um exemplo bom também, um exemplo até melhor que o meu. Você tem aqui, ó, na rodovia, e aí, né, já repararam que na beirada da rodovia tem lá uma cerquinha. Depois, né, do lado de cá que começa a fazenda, de cá que começa as propriedades. Se a pessoa vem cá e edifica aqui, na beiradinha da rodovia, portanto, ela está edificando em local público. Aí, se essa rodovia aqui ela vai ser duplicada, né, pedagiou, fez a concessão da rodovia, agora vai duplicar a rodovia. Então, vai ser construída dentro da propriedade pública,
derruba sem nem pensar duas vezes essa rodovia. Agora, o grande problema é o seguinte, nós vamos precisar apropriar um pedaço particular. Então tá aqui a rodovia. Tá aqui a cerquinha. E aí nós vamos precisar se apropriar desse pedaço aqui, ó, que é uma propriedade particular. E aí, como é que é feito? Mediante justa e prévia indenização. Transfere a propriedade de forma forçada. Né? Se existe alguma edificação aqui, ó, ela vai entrar no valor da indenização. Mas transfere a propriedade de forma forçada. Aí, o que tem que se analisar é se essa edificação, se essa propriedade, né, às vezes é um restaurante, alguma coisa, se ela foi edificada em área que pertence ao órgão público, não vai ter direito a nada. Né? Vai derrubar e pronto, acabou. Agora, se ela está edificada em propriedade particular, aí é a mesma coisa. Aí tem que ser feita mediante prévia e justa indenização. Indenizou, e aí, na maioria dos casos, a desapropriação, né, nunca vai chegar dentro daquele valor de mercado próximo, né, perto daquele valor de mercado que a pessoa venderia o bem. Primeiro, porque muitas vezes, se é desapropriação, o proprietário não está querendo vender. Ele não está com o imóvel à venda. E segundo, existem esses problemas de avaliações fiscais, né, avaliação feita pela Fazenda Pública Estadual, pela Fazenda Pública Municipal, Federal. Então existe uma disparidade grande. Né? Você vê aí imóveis que valem 200 mil reais, que o valor venal que está na prefeitura é de 40 mil, de 50 mil. Né? Imóveis que, quando vai se inventariar, tem que fazer avaliação pela Fazenda Pública para recolher o ITCD, o imposto. E aí você vê imóveis que têm um valor de mercado de 300 serem avaliados por 100, 150 mil. Então sempre essa avaliação fiscal é uma avaliação mais baixa do que o valor de mercado. Né? Porque o mercado oscila muito. Ah, asfaltou a rua, então beleza, um lote ali que valia 30 pulou para 50. E a avaliação fiscal não consegue fazer esse acompanhamento tão rápido quanto o mercado. Beleza? Olha, vamos fazer o nosso intervalo. Vamos dar uma paradinha aqui.